Olá, sejam todos bem-vindos ao Estúdio 304 Podcast. Estamos aqui no nosso podcast semanal da LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. Eu sou o JM e vou estar com vocês aqui agora à tarde com nossa doutora Luciana e mais uma novidade. Doutora Luciana, se apresente ao nosso público e conte a nossa novidade de hoje. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês novamente no nosso podcast LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. Eu sou a fundadora da empresa LM Alta Performance e trouxe uma novidade aqui para vocês, uma convidada que faz todo o trabalho aí de atendimento com os adultos, psicoterapia para os adultos. Doutora Rafaela. Doutora Rafaela, fique à vontade, se apresente aqui para nós, para o nosso público, fique à vontade. Obrigada, Luciana. Primeiramente, boa tarde, JM, boa tarde ao nosso público que está nos ouvindo. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, né, compartilhando esse podcast e, como você mesmo já colocou, atendo aí o público adulto. Sou formada em psicologia, neuropsicologia, pós-graduada em neurociências e atualmente estudante de neurociências voltada para a psicoterapia, exatamente para conseguir trazer aí mais qualidade para os nossos atendimentos. Pessoal, doutora Rafaela faz parte da equipe LM Alta Performance com atendimento de adultos, também trabalha com avaliação neuropsicológica aqui na equipe. Doutora Rafaela, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso podcast de hoje. É um prazer ter você aqui compartilhando do seu conhecimento aqui conosco, com o nosso público. Obrigada pela sua participação, doutora Rafaela. Imagina, é um grande prazer. Bom, vocês viram que hoje o negócio está diferente, né? Toda semana um convidado diferente. Não fique triste, sempre vai chegar a doutora... Não, a doutora Juliana vai voltar, não vai? Vai voltar, né, doutora? Vai, doutora Juliana volta também. Gente, No dia que ela vir, eu quero bolo também, hein? Isso é importante, gostoso demais. Mas tudo bem. Então vamos lá saber um pouquinho mais desse tema de hoje. Como é o atendimento com adultos na prática? É um tema psicológico diferente, né? Porque nós estamos falando de crianças, adolescentes, hoje público adulto. Como que seria isso na psicologia e na prática? JM e nosso público que está aqui nos assistindo tem uma diferença em relação à demanda que a gente traz quando se trata de criança, quando se trata de adolescentes. Doutora Rafaela, fala um pouquinho para a gente como é que você vê essa questão, que demandas surgem aí em relação ao atendimento desse público adulto? É bem diferente, né? Quando a gente avalia a questão de atendimento com criança, é muito se dado a ludoterapia, né? E quando a gente avalia com adultos, a conversa terapêutica. Só que não é uma conversa qualquer, né, Lu? Não é uma conversa que a gente tem ali com amigos, embora a rede de apoio seja muito importante. Uma conversa terapêutica, você está com um profissional que estudou para aquilo, que tem um método baseado em evidências, baseado na ciência, e vai estar acompanhando a pessoa no processo, semanalmente, geralmente costuma ser semanalmente, né? Em alguns casos, dependendo da demanda, quando é um pouquinho mais grave, a gente faz até 2 vezes por semana, mas, no geral, uma vez por semana, sempre ali no mesmo horário, né? Dependendo da agenda do cliente, a gente pode até diversificar um pouquinho. Dentro da LM, a gente atende muitos executivos, por exemplo, que tem essa necessidade. Então, muda bastante aí o atendimento, JM, posso te garantir. Então, vamos lá, falar para o nosso público. O que seria essa diferença entre o atendimento da criança e do adolescente para já o adulto? O adulto seria a partir de que idade? Como seria esse processo psicológico? A gente eu pergunto aqui e o pessoal que está aí nos ouvindo aí, aqui é assim, quem sabe faz ao vivo e nós estamos aqui, pode mandar pergunta aí no nosso canal, que a doutora Rafaela e a doutora Luciana vai responder. Vamos lá, né? Geralmente, quando a gente avalia crianças, a gente pode considerar ali a faixa etária da primeira, segunda infância, até o início da fase da adolescência, né? Se dando aí por volta dos 11, 12 anos, mais ou menos. O adolescente, a gente costuma dizer que vai até a fase dos 18, 19 anos, porque aí a pessoa já começa a ficar com uma ideia mais amadurecida.
Mas, se eu puxar um pouquinho para neurociências, a gente já fala que o adulto é considerado a partir aí dos 23, 24 anos, que é quando a parte do lobo frontal da pessoa, as nossas funções executivas, já estão totalmente estabelecidas, né? Mas a gente pode considerar ali por 20, 21 anos já um atendimento de adultos. E também existe uma questão, JM, que a gente percebe bastante aqui na LM Alta Performance, que vem de uma demanda diferente, não é, doutora Rafaela? Da criança e do adolescente. As questões que a criança e o adolescente traz é diferente das questões que o adulto traz, né? E aí a gente vem nesse adulto de uma forma que essa demanda venha muito mais relacionada à vida que um adulto tem. Então, quando a gente fala de burnout, quando a gente fala de relacionamentos, quando a gente fala de questões de gestão do tempo também, não é, doutora Rafaela? De produtividade. Exatamente. E nisso a gente pode dizer que faz jus até o slogan, né? Lapidando para o sucesso. Então, dentro dessa demanda, a gente costuma atender diversos públicos, né? Que trazem para a gente essas questões relacionadas principalmente a burnout, a relacionamentos. Posso até citar alguns casos aqui, mas vamos deixar isso mais para o meiozinho do nosso tema, né? Mas já tem perguntas aqui para vocês. Vamos lá. Posso fazer psicoterapia sem encaminhamento psiquiátrico? Sim, pode fazer psicoterapia sem encaminhamento psiquiátrico. Vou responder aqui ao nosso público, né? Se a gente parar e pensar, o processo psicoterápico é muito amplo e se dá através da conversa, como eu coloquei. Quando a pessoa vem para o atendimento, muitas vezes ela está em dúvida, sem saber. Tenho, por exemplo, uma questão de ansiedade, né? Então, tenho ansiedade, devo procurar o psiquiatra, procuro o psicólogo. Como é isso? O psiquiatra ele trabalha em parceria conosco, mas se a gente pensar assim, na avaliação, ele faria o primeiro processo avaliativo, viria ali na questão da pessoa se caberia o medicamento, mas posteriormente faria o quê? A indicação para o processo psicoterápico. Então, se a pessoa tem alguma dúvida, mesmo ela vindo direto para a psicoterapia, não precisa desse encaminhamento, a gente também vai estar fazendo essa primeira avaliação e verificando. É uma ansiedade que, vamos colocar assim, já chega beirando um síndrome do pânico, por exemplo, a pessoa está tendo crises, né? Está tendo processos psicossomáticos, por exemplo. Então, já é uma questão que a gente vai precisar trabalhar em parceria. Não dá para ficar somente no campo da psicoterapia. E aí a gente faz também esse encaminhamento para o psiquiatra e trabalhamos em conjunto. E acho que é importante colocar aqui, doutora Rafaela, e o público que está nos assistindo, o JM, que existe uma diferenciação em relação ao papel, à função do psiquiatra e do psicólogo, né? Então, às vezes as pessoas podem se confundir um pouco nesses papéis. Então, o psiquiatra, ele pode receitar a medicação, né? Então, ele pode receitar a medicação. O psicólogo, não. Sim. Então, o papel do psicólogo é um processo psicoterapêutico com técnicas que nós utilizamos, com a conversa também, o entendimento de todo o processo da vida dele, das relações em que ele vive hoje e viveu também relações ali no passado, desde questões da infância, da adolescência, até questões que ele vive hoje em relação ao trabalho, aos relacionamentos. Então, a gente percebe que o psicólogo ele tem uma outra função. Sim. E quando necessário, como a doutora Rafaela colocou, aí sim acontece o encaminhamento para o psiquiatra, quando é necessário essa questão da medicação. E vice-versa, não é, doutora Exatamente. Rafaela? Como eu coloquei, ambos podem fazer esse processo avaliativo, mas o importante é que trabalhamos juntos, né? Então, quando a gente pensa nessa diferenciação das demandas, como você colocou muito bem, Lu, posteriormente a esse trabalho, a gente costuma fazer as indicações, né, para o psiquiatra, sim, sempre que necessário. Assim como vice-versa, ele também encaminha para a gente
Tanto que na nossa equipe nós temos ali, nossa equipe de psiquiatras, e a gente está sempre procurando conversar, entender os casos, debater os temas, claro, dentro do sigilo, com a ética, mas respeitando aí esses prontos. Porque é importante a gente trabalhar de uma forma multidisciplinar quando necessário. Então, a gente atua com psiquiatra, a gente atua com fonoaudióloga, com terapeuta ocupacional, com nutricionista, com médico, homeopata também. Então, é um trabalho com a psicomotricidade. Então, é um trabalho que, quando necessário, se faz de uma forma multidisciplinar. E isso acontece também em relação ao psiquiatra, né? Eu vejo a importância desse psiquiatra, como a doutora Rafaela muito bem colocou, dependendo do caso, dependendo da demanda que ele vem, se tem uma determinada urgência, como é que está aquele caso, a gente precisa do psiquiatra trabalhando junto conosco. Bom, e como é de se esperar, né, a LM Auto Performance, a doutora Luciana criou esse podcast para informar a todos vocês, nosso público, o que é o serviço na área da psicologia. E nosso público aqui ele é meio exigente. Teve uma pergunta aqui, logo no início, a doutora Rafaela falou sobre ludoterapia, não entendeu muito bem o termo. Ludoterapia. Então, ludoterapia. Então, o que seria essa ludoterapia aí para responder aqui ao nosso ouvinte? É o atendimento lúdico às crianças. Quando a gente fala sobre essa diferenciação, então com a criança, no consultório, a gente vai muito pela parte lúdica, brincar com jogos, brinquedos. Através da brincadeira, a gente consegue entender ali as demandas que está se passando, diferente de um adulto. A gente pode até fazer uma brincadeira ali com o adulto, ter um jogo, alguma coisa assim, mas é sempre voltado para aquela demanda que ele está trabalhando. E um jogo que eu falo é no bate-papo, né? Uma brincadeira ali nesse sentido. E não com brinquedos, por exemplo, né? Isso fica bem claro, assim, que o processo de ludoterapia é realmente voltado para as crianças. Então quer dizer que um adulto não pode ser iludido. Não pode trabalhar o lúdico do adulto também? Podemos, né? Como eu coloquei, através de uma conversa lúdica, né? Podemos trabalhar ali essa parte. Tudo bem. Então, diante disso, né? A LM Auto Performance, através do serviço de psicologia, como que ela pode transformar a vida emocional e mental do paciente, né? Que está sendo consultado, em suporte da psicologia para a sua vida? Essa pergunta foi difícil. Tem o nosso público comum. Público exigente, né? Que eles querem entender de tudo. Daqui a pouco todo mundo vai querer estudar psicologia. Não, vocês não têm que estudar psicologia. Vocês têm que passar por o processo psicoterápico lá da LM Auto Performance e toda a sua equipe. Porque eu sempre digo para vocês, a LM Auto Performance não é uma clínica. A doutora Luciana vai falar isso de novo. Não é apenas uma clínica ali física. O serviço é todo diferenciado. Então, tem essas duas perguntas para nossas doutoras. Primeiro vou colocar a LM Auto Performance. Nós não somos uma clínica, nós somos uma empresa, porque nós abordamos várias áreas da psicologia e temos os profissionais de suporte da saúde. Então, a gente trabalha com a psicologia clínica, com a psicologia jurídica, com a psicologia esportiva, com a psicologia organizacional, os profissionais de suporte voltados para a área da saúde, como nós colocamos aqui, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicomotricista, o próprio psiquiatra, nutricionista. E também nós trabalhamos com os treinamentos, com palestras para as empresas. Por isso que a LM Auto Performance ela não é uma clínica, ela é uma empresa em que aborda todas essas áreas da psicologia junto aos profissionais de suporte da área da saúde. Então, nós atendemos Brasil, nós temos várias bases espalhadas pelo Brasil e com a equipe de especialistas atuando pela LM Alta Performance. E a doutora Rafaela é uma das nossas especialistas atuando com a psicoterapia para os adultos e também em relação à avaliação neuropsicológica. E aí, colocando, doutora Rafaela, quando ele fala de psicoterapia para os adultos, né? A psicoterapia para os adultos, o que é que você vê, que acho que foi essa pergunta do nosso público, JM, o que é que você vê à medida que você vai atendendo essa demanda dos adultos, o que você vê de vantagens
do suporte que o processo psicoterapêutico pode trazer para os adultos, não é? Quais são as vantagens, quais são as questões que eles trazem, o que você percebe que nós, como psicólogos, podemos colaborar com a psicoterapia para os adultos? Podemos colaborar muito, Luciana. Quando a gente pensa no público adulto, é igual eu acabei de dar o exemplo da criança. É bem diferente. Embora a criança tenha suas demandas e elas devem ser acolhidas realmente, o adulto vive nesse mundo caótico e estressante que a gente está passando, né? Cada vez as demandas aumentam mais. Você até lembrou que nós trabalhamos a nível Brasil e exterior também, não esqueça desse exterior. ponto. Pessoal, no online, nós atendemos no exterior, com avaliação Exatamente. neuropsicológica, com os atendimentos, atendemos no exterior. Temos clientes nos Estados Unidos, temos clientes na Alemanha, temos clientes em outros países. Londres, Japão. Doutora Rafaela está me lembrando mais aqui dos nossos atendimentos, já que ela é uma das especialistas que atende esse público no exterior de maneira online, de forma online. Exato. E com isso a gente pode avaliar realmente não só o crescimento pela procura, com o atendimento remoto, o quanto também é benéfico, né? Como eu coloquei no começo. O processo terapêutico ele se dá através da conversa terapêutica. Você vai estar com um profissional ético, livre de julgamentos, livre de qualquer tipo de preconceito, que vai estar ali te ouvindo, acolhendo suas demandas, seja elas qual forem, né? E através disso a gente consegue ir avaliando esse processo de evolução que a pessoa vai construindo conosco. É uma jornada que eu costumo dizer que a gente caminha juntos. E nessa jornada, doutora Rafaela, caminhando juntos com técnicas que nós vamos utilizando, o entendimento dessa demanda que chega para a gente, desse adulto, como nós colocamos, seja burnout, seja em relação às questões de relacionamento, seja a gestão do tempo, produtividade, também em relação aos aspectos que envolvem o trabalho, que isso é muito frequente, a própria questão com os filhos também, de como lidar com os filhos. Então, isso tudo colabora. E qual é o papel, qual é a função desse processo psicoterapêutico com os adultos? É dar todo esse suporte para a evolução, para o desenvolvimento, não só de orientação, mas também de desenvolvimento deste adulto em todas as áreas da vida dele. Então, a gente consegue com que ele tenha um autoconhecimento melhor. E eu costumo dizer assim, que o processo psicoterapêutico, ele pode ser tanto para resolver questões, resolver problemas, Sim. quanto também para evoluir, quanto também para o desenvolvimento. Como eu costumo dizer, para ele tomar melhores decisões. Então, ele tomando melhores decisões, ele aumentando o autoconhecimento dele, faz com que ele também tenha uma performance melhor na vida. E não é só ele que verifica essa evolução, Sim, sim. mas as pessoas que... Ao redor, né? Ao redor. É bem comum a gente perceber, até no discurso do próprio paciente. Olha, minha esposa reparou que eu melhorei em tal coisa, eu consegui me apresentar numa função nova, estou performando melhor. Acho que algumas sessões atrás vocês tiveram aqui um podcast voltado para a parte esportiva, né? Sim. E na parte esportiva a gente fala muito sobre esse processo de evolução. Mas, dentro do atendimento com o adulto, a gente vai acompanhando isso na prática, semanalmente, dia após dia ali construindo junto com a pessoa que a gente está atendendo. Seja em todas essas demandas, como você acabou de citá-lo. Então, a psicoterapia para os adultos, ela traz esses benefícios. Uhum. Então, tanto para ele resolver situações, problemas, tudo que envolve a vida dele como um todo, como também para a evolução, como também para o desenvolvimento. E eu vejo que é esse o papel crucial da psicoterapia para adultos. Por isso, a especialidade em psicoterapia para adultos, que a doutora Rafaela faz com os nossos clientes aqui da LM Alta Performance, faz muito bem. E gostaria que você compartilhasse um pouquinho com a gente aqui, doutora Rafaela, e falasse um pouquinho de alguns casos, de uma forma sigilosa, é claro, que você já atendeu e atende aqui na equipe da LM Alta Performance, que você percebeu como é que foi esse processo, essa evolução, como esse cliente chegou e como está sendo o processo com ele.
Eu tenho aqui na minha mente um cliente que chegou já há um tempo conosco, né? A gente, claro, tem que preservar o sigilo, mas eu posso compartilhar realmente o caso, pensando em levar esse conhecimento para quem está nos assistindo, nos ouvindo, e através disso as pessoas conseguirem chegar até nós e entender, né, os processos, como é que funciona. É um caso assim bem delicado. Foi um executivo que chegou conosco já praticamente num burnout, estava ali no pico, né, de uma crise, sendo totalmente prejudicado no dia a dia dele, já não conseguia mais nem performar. E a gente pensa assim, um executivo ele tem que estar em alta demanda o tempo todo, né? E aí, através do processo de psicoterapia, todas as sessões que a gente foi encaminhando, a avaliação ali dos pontos de dificuldade da vida dele, os processos que se deu, as questões pessoais dele também, que estavam envolvidos, a gente foi conseguindo trazer melhorias, mais qualidade de vida para ele, porque dentro desse processo de ser um executivo de alta demanda, ele já não estava conseguindo mais nem ter qualidade de vida, né? E, através desse ponto, ele foi adoecendo. Então, é uma coisa que a gente percebe que é bem delicado, porque, como eu coloquei, o atendimento com a criança, a gente trabalha muito esse lúdico. Agora, o adulto, geralmente, tem essas demandas mais profundas mesmo. E ele, hoje, posso colocar até como um case de sucesso, né? Ele realmente está bem. A gente trabalhou muito essa psicoeducação em relação à questão da vida dele, o pessoal, como não interferir no profissional. E, com isso, ele hoje conseguiu um cargo melhor, está aí dentro de uma multinacional francesa, liderando, trazendo resultados para a empresa. E é claro que é muito gratificante, a cada sessão que eu tenho com ele colocar esses pontos de conquista, né? Que se deu através do processo de psicoterapia. Excelente, doutora Rafaela, excelente. Um pouquinho, assim, né? Excelente, excelente. E JB, o Estúdio 304 Podcast, diretamente aqui, com a série Elemental Performance dando mente. Mas, gente, vocês sentiram esse cheirinho de espetinho? Espetinho, espetaria galo. Espetaria galo, os melhores espetos. Posso dizer de São Paulo, do Brasil, não é um espetinho, é uma... Já deu vontade. Já deu vontade. Então, você sentiu vontade? Espetaria Galo fica aqui na Narciso Turim 204, aqui atrás da Prefeitura de Osasco. Uhum. E tem uma novidade. Você pode ir com seus amigos lá fazer um happy hour, pode almoçar, ou se você quiser, tem. Através do iFood, pode pedir os seus espetinhos. Não é um espetinho, pode pedir vários. A demanda lá é grande. Eu tive a oportunidade de estar lá semana passada e realmente vocês estão todos convidados para a Espetaria Galo, que é o nosso patrocinador, né, doutora? Olha, eu sou suspeita para falar porque eu amo os espetinhos da Espetaria Galo. Eu sou fã, eu já sou fã de espetinho. E da Espetaria Galo, mais ainda. Eles têm diferentes tipos de espetinhos, de carne, linguiça. Eles fazem também espetinhos diferentes em relação ao pão. Enfim, pão de alho, queijo. Eu amo, pessoal. Sou suspeita para falar porque eu gosto demais da Espetaria Galo. Sou fã. Olha, vocês falando assim, eu já tô ficando com vontade aqui. Já tô querendo conhecer. Eu fome Espetaria Galo aqui na Narciso Turim 204, atrás da Prefeitura de Osasco. Certinho. Pode chegar lá e falar assim que vocês ouviram falar da LM Auto Performance e vai ter surpresas. Mas, falando em surpresas, perguntas. O que eu mais gosto nesse podcast aqui? Uma atrás da outra, né? Nosso público aqui é demais. Vocês falaram sobre atendimento internacional e também falaram assim do atendimento remoto. Uhum. Depois da pandemia, as pessoas procuraram muito esse tipo de atendimento. O que vocês têm a nos falar, né, sobre como se é esse atendimento remoto, por que esse atendimento remoto, como se dá esse atendimento remoto, qual a diferença entre o atendimento remoto e o presencial? Parei por aqui, né? São muitas perguntas. São muitas perguntas para dentro de uma. O atendimento remoto se dá através das teleconferências, né? As videochamadas que a gente realiza com o nosso cliente. É diferente do processo de psicoterapia no presencial, que geralmente a gente está ali dentro de uma sala, um atendimento mais direto.
Mas eu percebo, não sei se a doutora Luciana concorda aqui comigo, que flui tão bem quanto, né? Porque o importante é a vinculação que a gente desenvolve com o nosso cliente. A gente conseguir desenvolver essa vinculação, essa parceria, trabalhar ali no cotidiano com ele, todas essas demandas que a gente está comentando aqui, que são inúmeras, desde o autoconhecimento a casos de crise, como a gente está falando, e o remoto ele ajuda muito, porque ele pode levar para qualquer lugar onde você estiver. Então, hoje, se a gente pensa no presencial, uma situação de férias, uma viagem que você possa fazer, poxa vida, vou perder minha sessão de terapia, vamos remanejar, como é que vai ficar, vamos fazer reposições, né? Tem todos esses pontos. Com o remoto, não. O remoto nos permite acompanhar o cliente onde quer que ele esteja, né? Isso facilita muito, não é, doutora Rafaela, o atendimento, e a gente conseguir, tanto para o cliente fica mais fácil, porque ele tem essa independência de conseguir ser atendido, ele pode estar no Japão, ele pode estar num outro local, e a gente consegue atendê-lo com a mesma qualidade do presencial. Então, eu sou a favor do presencial, também sou a favor do online. Por quê? Porque o importante é que a gente consiga manter essa qualidade. E tanto no presencial quanto no online, a gente consegue manter essa qualidade do atendimento. Porque, como a doutora Rafaela colocou, existe o quê? Uma vinculação. Um vínculo afetivo que é formado no processo psicoterapêutico. E é isso que colabora para que tenha uma eficácia. E esse cliente estar disposto estar disposto a querer a melhora, a buscar o autoconhecimento, a tomar decisões melhores. Então, eu vejo que tanto online quanto presencial, ele é benéfico da mesma forma. Exato. O que a gente costuma fazer, não é, doutora Rafaela, é perguntar para esse cliente, você prefere online ou você prefere presencial? Claro que no exterior dá para ser só no online. Exato. É difícil a gente considerar ali o fuso horário, né? Mas a gente sempre dá um jeitinho na LM. É possível. Realmente, a gente dá um jeitinho. Até esses casos, como eu comentei, 12 horas de fuso horário, mesmo assim é possível. Então, se você que está nos ouvindo tenha curiosidade, nos procure que a gente vai dar um jeitinho aqui na nossa agenda para atendê-los. Então, quer dizer que se eu estiver lá no Japão, entendeu? Tá lá, eu quero ser atendido pela LM Alta Performance, mas aqui 4 horas da tarde é 4 horas da manhã. E aí? Calma que a gente conversa. Como a gente tem uma equipe muito grande, JM, é possível, né? Temos aqui pacientes que nos procuram para fazer atendimento 11 horas da noite, por exemplo. Né? Então, é possível, sim, dentro ali de algumas delimitações, alguns ajustes, a gente consegue se organizar. Então, a LM Auto Performance, ela trabalha assim, pode ficar acordado aí, porque aqui nós não vamos dormir. É isso, então? Sim, as especialistas adequam as agendas dela para conseguir atender esse cliente, mesmo com a questão do fuso horário e tudo. Há uma adaptação e é feito um combinado, um remanejamento para que a gente consiga atender esse cliente da mesma forma, com qualidade, mesmo com a questão do fuso horário. Ótimo. Então, nós estamos falando aqui de psicoterapia para adultos. E nós falamos na parte de empresários. Quando que o empresário sente a necessidade de procurar um psicólogo? Porque nós temos aquela nossa frase, né? Que o amanhã, ele tem uma grande piada decepcionante para todo mundo, né? Ele costuma dizer que é tarde demais. Então, para o empresário, que é um adulto, quando é que ele deve sentir, quando que ele pode assim, dizer assim, eu preciso de um psicólogo, eu preciso me consultar? Há um momento exato na vida, ou simplesmente ele pode fazer aquilo que vocês falam, de repente eu vou fazer um processo avaliativo para saber como estar? Como funciona isso? Olha, JM, eu acredito que não, para qualquer pessoa, vamos colocar assim, não tem um momento certo, né? A psicoterapia é para todos, desde que a pessoa esteja buscando aí um processo de autoconhecimento, por exemplo. Então, vamos colocar um empresário, um executivo, e ele não tem uma demanda específica, mas, de repente, ele tem essa necessidade, diante da semana dele, do dia a dia, né, de ter um acompanhamento com alguém dentro de um lugar de qualidade, dentro de um lugar de sigilo, no qual ele consiga colocar só questões
banais ali do dia a dia, por exemplo. Então, ele não precisa estar com uma demanda, como eu citei, o caso, né, desse que estava num burnout, para chegar até a gente e procurar o atendimento. Através até do próprio autoconhecimento, ele pode estar buscando também a psicoterapia. E aí eu vou complementar um pouco a fala da doutora Rafaela. Nós já tivemos casos, JM, em que ele procurou a empresa, a LM Alta Performance, sem uma demanda específica. Sem nem saber, né? Sem nem saber. Sem nem saber por que eu estou aqui, o que eu venho fazer aqui. Exatamente. E aí, quando ele começa, só por curiosidade, porque alguém falou, eu quero experimentar. E aí, quando ele começa o processo psicoterapêutico, é uma descoberta para ele tão grande, mas tão grande. E aí ele vê que, nossa, eu tenho alguns aspectos aqui a serem trabalhados, padrões de comportamento que ele atua, que ele não tinha consciência disso e o quanto isso era prejudicial na vida dele. Então, ele começa a descobrir, ter essa descoberta do processo psicoterapêutico e fala, meu Deus, e passa a se encantar com o processo psicoterapêutico e ver todos os benefícios que traz para a vida dele. Então, tanto em performance, e aí eu vou falar em performance, como eu costumo dizer para os executivos, empresários, quando esse empresário consegue brincar um pouco com os filhos, não é? Mesmo ele sendo um empresário, mas que ele tem ali 1 hora do seu dia com qualidade com seus filhos, isso é alta performance. Então, o que acontece com esse empresário, com esse executivo? Ele descobre o quanto o processo psicoterapêutico colabora com ele. O quanto ele vê que ele pode performar melhor na vida, como pai, como executivo, como empresário, como esportista, muitas vezes. Os diferentes papéis que ele tem na vida dele, mas que no final se resume a ele, né? Tem uma essência ali que é ele. Apesar dos diferentes papéis que ele desenvolve, é ele, somente ele no final. E o quanto o processo psicoterapêutico colabora com isso. Já vários casos nós tivemos assim de empresários e executivos que vêm dessa forma e depois colocam como uma grande descoberta o processo psicoterapêutico. Ou seja, né, Lu, não precisa ter um transtorno, esperar chegar no adoecimento para procurar a psicoterapia. Então chegou a hora da nossa batata quente. Opa! Aqui no podcast nós temos a batata quente. Pergunta: qual a diferença entre psiquiatra e psicólogo? E qual devo procurar primeiro? Quem vai pegar? Batata quente. Eu acho que tem até um pouco a ver com o que a gente explicou no começo do atendimento. Do atendimento não, perdão, né? Do podcast, Doutora, né? a senhora está no podcast, a senhora não está. Não, mas tem a ver com essa questão dos atendimentos, realmente. Tem uma diferença, como a gente está colocando. O psiquiatra, ele é o detetor da medicação, né? Tem até alguns casos, por exemplo, que o próprio clínico pode receitar algumas medicações, mas só o psiquiatra que pode receitar, por exemplo, benzodiazepínicos, os tarja pretas, colocando dessa forma, né? Então, realmente ele tem um papel muito importante dentro da saúde mental, mas ele não faria o trabalho sozinho se não tivesse a psicoterapia ali junto. Então, tem essa diferença entre um para o outro. E tem uma questão que o psiquiatra, ele é formado em medicina. Sim. E todo o estudo que ele realiza é voltado para a área da medicina, né? Então, depois ele tem uma especialização mais em psiquiatria, mas a forma do conhecimento dele, como ele é formado, é diferente do psicólogo. Que o psicólogo ele estuda 5 anos para ele ser psicólogo e ele trata ali do aspecto mental, do aspecto psicológico, né? Então, quem eu procuro primeiro, psiquiatra ou psicólogo? Eu sugiro, isso não é uma regra, obviamente, depende de cada um, mas eu sugiro procurar o psicólogo. Porque com a necessidade do psiquiatra, o psicólogo vai encaminhar para um psiquiatra. Sim. E fazer esse trabalho em conjunto, né? Mas isso é uma sugestão, não é uma regra, né? Mas posso colocar até, Lu, que muitos dos nossos clientes procuram a LM
passam pelo atendimento comigo, eu costumo fazer essa avaliação e muitas vezes nem tenho necessidade de fazer a parte psiquiátrica, por exemplo, da pessoa. Porque dentro do que a pessoa traz como demanda, claro, é uma dor, é um sofrimento, mas não ao ponto da gente pensar já na introdução medicamentosa. Então, muitas vezes, ela vem aí com essa dúvida, mas para na própria psicoterapia, para no psicólogo. E a gente consegue ali trabalhar com todos os nossos recursos e técnicas para ter esse desenvolvimento, essa evolução daqueles pontos como queixas. Muito bem. Na nossa sociedade, ainda principalmente a sociedade brasileira, nós vemos muitos tabus, né? Em relação à busca pela psicoterapia, pelo psicólogo. Como vocês duas veem isso, esses tabus, como tirar esse preconceito? Porque, igual a doutora falou, o psiquiatra já é um médico, medicina. Então, todo mundo fala, o psiquiatra é louco, doido, entendeu? Tarja preta. Psicólogo não, mas ainda existem tabus. E como que nossos ouvintes que estão aí nos assistindo, como que eles podem quebrar esses tabus? Como que ele pode procurar a psicologia, quebrando essa regra da sociedade, que muitas vezes as pessoas falam, e até prática até do bullying, né? Você está no psicólogo porque você é louco. Então tem tabus e as pessoas têm esse ressentimento. O que falar para o nosso público para eles quebrarem esse tabu e procurarem a psicologia? Eu diria conheça. A palavra que me vem na cabeça realmente é essa, né? O conhecimento. O conhecimento traz para a gente a quebra desses tabus. Realmente ainda existe muito. Tenho para mim, não sei se a doutora Luciana concorda, que principalmente da pandemia para cá, a gente percebe que com a introdução do remoto, né, com a divulgação nas redes sociais, com o trabalho, por exemplo, que a gente está fazendo aqui hoje, nessa tarde conversando sobre saúde mental, a gente consegue já fazer um pouco dessa quebra dos tabus. Mas ainda existe aquelas pessoas que têm até receio de falar que está fazendo psicoterapia, né? Eu não vou participar porque eu tenho um compromisso. Às vezes não fala ali que tem uma hora com psicólogo agendado, né? Ainda tem bastante tabus, mas a palavra que me vem na mente é realmente essa, o conhecimento. É a pessoa chegando até a gente, entendendo o que é a terapia, né? O que é passar com um psicólogo, quais as diferenças, como a gente está colocando aqui, abordando de uma questão para outra, e ela mesma vai entendendo que não é esse bicho de 7 cabeças. Concordo com a doutora Rafaela, JM, e tem-se uma questão que, assim, ainda se tem alguns tabus? Se tem. E a gente, com o trabalho aqui com a LM Alta Performance, a gente vem conscientizando cada vez mais as pessoas que a psicoterapia ela é necessária para você desenvolver ainda mais, para você evoluir ainda mais. Então, ela não é mas eu sou louco porque eu estou fazendo psicoterapia. Eu até brinco com os meus clientes e eu falo assim, olha, gente, mas a psicoterapia ela está no esporte. Eu falei, onde tem gente, tem psicologia. Eu costumo dizer assim, onde tem gente, tem psicologia. Está no RH, está no jurídico, como já conversamos aqui também. Exatamente. Na psicologia hospitalar, a gente não atua na psicologia hospitalar, mas a psicologia também atua no hospitalar. Então, onde tem gente, tem psicologia. E aí, uma outra questão, eu brinco com os meus clientes e eu falo assim, olha, eu ainda não fiquei louca, pelo menos, por enquanto, ninguém falou nada, né? E eu também brinco com os meus clientes e falo, vocês também não ficaram loucos, pelo menos eu não percebi nada e também ninguém me falou nada. Então, literalmente, a gente brinca com isso, que é para eles entenderem que o processo psicoterapêutico, ele colabora, ele dá luz, ele dá caminhos, né? Então, esse autoconhecimento que a doutora Rafaela muito bem colocou, tanto essa questão do autoconhecimento, como você querer improve, como você querer desenvolver, como você querer ir além, isso é o processo psicoterapêutico. Isso é encantador. É encantador. Então, cada vez mais eu trago isso para eles, os benefícios. Eu falo assim, gente, a gente trabalha com atleta. Trabalhamos com atleta. E como você vem dizer, é coisa para louco? Não. É para quem quer melhorar, é para quem quer evoluir. Exatamente. É para quem quer evoluir na vida, quem quer crescer.
Então, as mudanças que a gente faz na vida ali, nesse desenvolvimento, isso é psicologia. Isso é processo psicoterapêutico. Exatamente. E aí, acrescentando um pouquinho mais, o que você está falando, JM, é diferente o psicólogo de uma outra terapia, né? Por isso que eu chamo realmente de psicoterapia. Porque, às vezes, tem-se a ideia que a pessoa vai lá, faz um curso no final de semana, sou terapeuta. Que é uma outra demanda. É uma outra questão. Não desmerecendo, não desmerecendo de maneira alguma. Existe essa questão, não desmerecendo. Mas o psicólogo estuda por 5 anos para realmente trabalhar com a mente, com o aspecto psicológico do ser humano. Né? É diferente, né? É diferente. Até porque o amor é cego e a loucura o acompanha. Né? A famosa frase que vai para a nossa pergunta aqui agora. Sou casado e como seria e quando eu posso ter, e nossa, é muito grande aqui o negócio, vou resumir. Sou casado e precisaria de uma terapia de casais. Como funciona isso e quando eu sei que tenho que procurar? Não deixe para amanhã, porque o amanhã tem aquela brincadeira de dizer que é tarde demais. Então, novamente, temos aqui nosso ouvinte, ele é casado com a esposa e ele quer saber, já ouviu falar de terapia de casais. Mas também, que é grande o texto, é que ele fala que exige o sigilo. Como é que funciona a terapia de casal? Como ele pode procurar, né? A psicoterapia de casal. Doutora Rafaela, fique à vontade. Tá vendo agora? Atendo casais também, né? Geralmente, assim como eu falei dos empresários agora há pouco, a gente não precisa deixar adoecer para chegar até a procura. Então, você acabou de citar a questão do amor, né? Para que a gente vai deixar perder um relacionamento, uma base, às vezes uma família, por um tabu, por um preconceito, por um medo, né? Precisa procurar, sim, a ajuda psicoterapêutica. É avaliar essa relação, entender ali como você está no dia a dia com a sua esposa. Né? Vocês conseguem conversar sobre as demandas do dia a dia? Ou aquele relacionamento já virou mais 2 colegas compartilhando a casa? Entende? Então, através disso, dessa pequena avaliação que você pode fazer, você já pode perceber a necessidade de um mediador. Não é que o psicólogo vai entrar ali para falar o que você tem ou não que fazer dentro da relação, não é isso. Mas é a gente mediar os conflitos, entender a estrutura daquele relacionamento e, com isso, conseguir ali abordar, né, o que está acontecendo no dia a dia e trabalhar a evolução desses pontos também. E a psicoterapia de casal, também eu coloco essa questão. Não é só para quando esse casal está com problemas, mas quando ele quer melhorar essa relação, ele quer mais qualidade nesse relacionamento. Sim, sim. Nós já tivemos algumas demandas, não é que eles estavam para se separar, não é que eles estavam num relacionamento ruim, mas houve a procura, sim, por parte da esposa, em que ela chegou para a empresa e colocou, eu quero melhorar ainda mais o meu relacionamento. E nós começamos um processo psicoterapêutico de casal para melhorar ainda mais essa relação. Um bem-estar, melhorar a comunicação ainda mais entre eles, a qualidade desse relacionamento. Então, a gente tem tanto o aspecto da procura, porque quer melhorar ainda mais essa relação, como eu coloquei, como também já está num estágio... Um estágio um pouquinho mais avançado, acontecendo algumas demandas ali no dia a dia. Exatamente, que muitas vezes é um ajuste de comunicação. Né? Por isso que eu coloquei o mediador. Né? Não é aquela pessoa que vai estar ali dizendo, olha, você tem que fazer assim ou assado com a sua esposa, não é isso. Mas é mediar realmente aqueles conflitos. Você lembrou, Lu, até um caso bem interessante... pensando nessa questão de não procurar a gente só quando está ali com um conflito acontecendo. 2 jovens, né, jovens adultos que eu atendi procurando a psicoterapia para afinilar ali as questões deles, porque eles queriam morar juntos. Né? Então, queriam alinhar as expectativas desse relacionamento, conversar um pouco melhor sobre as demandas que eles tinham,
que trazia alguns conflitos ali, mas no todo a relação estava ótima para eles. Eles estavam pensando até em morar juntos. E buscaram a psicoterapia exatamente para quê? Para fazer esse ajuste. Então, realmente, você não precisa estar com um problema, não é o caso do nosso colega, ele está ali sentindo algumas questões, mas ele pode vir buscar a gente também. Não deixe para amanhã. Já entre em contato aí com a LM Alta Performance e você já vai lá pela mente dele para o sucesso. Dele e da esposa. Dele e da esposa. Mas nós temos aqui... da família, né? O negócio daqui tá bombando. E agora eu vou ter que fazer uma filosofia para jogar essa bomba aqui. Ai, meu Deus. Lá vem. Lá vem bomba, doutora Rafaela. Batata quente. A palavra culpa é uma energia astral que ela sempre fala que ela te derruba, ela te derrota e depois dá risada da sua face. Então a culpa, ela sempre dá risada. Eu te culpei para você perder. E diante disso, a pergunta do nosso ouvinte: como a psicologia trabalha o sentimento de culpa em um relacionamento? Quer que eu fale, doutora Rafaela? Fica à vontade. Eu vou deixar você começar com essa. Então vamos lá, pessoal. A culpa, ela não é um sentimento favorável, benéfico, não é, JM? E muitas vezes essa culpa faz com que ele adoeça, faz com que ele não parta para uma busca de uma solução. Ele pode reagir de duas formas. Ele se culpa e vai adoecendo em relação a essa culpa, nessa relação, não é? Ou ele pode se culpar e realmente buscar uma ajuda para trabalhar essa culpa e esse sentimento ser benéfico para evoluir nessa relação ou nas questões dele. Então, eu nem gosto muito de usar essa palavra, eu falo muito de uma autorresponsabilidade, né? E eu vejo que a gente tem uma autorresponsabilidade por nós mesmos e também temos uma autorresponsabilidade pelas pessoas que convivem conosco, pelas pessoas com que nós trabalhamos, né? Pelas pessoas que estão conosco. Então, por exemplo, a empresa LM Alta Performance, ela tem uma responsabilidade com esses clientes, com essas especialistas também que trabalham conosco, com essa equipe, né? Então eu falo de uma responsabilidade. Então, quando a gente fala de um sentimento de culpa, eu vejo que é extremamente importante trabalhar esse sentimento de culpa e de onde veio isso e qual é a forma de como elaborou essas situações que trouxe essa culpa, porque isso pode levar ele ao adoecimento e a tomar decisões erradas baseada nessa culpa. Eu costumo dizer sempre, né? Todo culpado procura um culpado para jogar a sua culpa. Era exatamente o que eu ia colocar, JM. Às vezes não só a culpa fica ali na pessoa, né? Às vezes ela transfere essa culpa para o próximo e adoece as pessoas que estão ao redor. Né? Então, realmente, esse ponto é uma questão bem delicada. Você colocou na mesa. Tá tudo na mesa tá aqui. Tudo aí. Tá vindo. Aqui, ao vivo e a cores, diretamente aqui dos estúdios 304 Podcast. Quer aparecer? Procure a gente. Nós faremos com que você apareça para o mundo e assim sua marca vai ser divulgada internacionalmente, como a LM Alta Performance, lapida as mentes para o sucesso. Perfeito. E lapidando mente para o sucesso, vamos lá. Tenho vontade de fazer psicoterapia, mas sou muito tímido, não procuro um psicólogo por ficar preocupado com o que vou falar. Como poderiam me ajudar com isso? Timidez. Tá vendo? Hoje agora é sentimentos. Daqui vamos fazer um podcast aqui só de sentimentos. Seria uma boa. Vamos explicar a psicologia e os sentimentos. Psicologia das emoções. Das emoções. Vamos lá, então. Vamos lá. Agora nós estamos falando com timidez. Nós saímos da culpa para a timidez. E é uma questão muito comum até, né? A pessoa não saber, como a gente colocou um pouquinho mais no começo, o que falar, por exemplo, se eu procuro, se eu não procuro. E essa pessoa que mandou a pergunta realmente está... Né, me parece que nesse ponto também, né? Vou procurar terapia, o que eu vou falar? A terapia realmente vai ajudar a pessoa a se entender, a se conhecer. E, claro, temos aqui a nossa mediação. Então, não é um processo que se dá de maneira unilateral.
né? Muito pelo contrário, é uma parceria. A gente vai caminhando juntos e vamos ajudando essa pessoa a se aprofundar nas suas próprias questões e entendendo ali e conseguir, consequentemente, também quebrar essa timidez, porque eu imagino que se tem a timidez para passar com um psicólogo, imagina, então, em outros contextos. Situações, né? não é? Em outros Realmente. contextos, realmente. E isso também, que acontece? A própria especialista colabora para eles irem perdendo essa timidez, né? Eu me lembro de algumas sessões iniciais com tanto jovens ou adultos e que tem realmente essa questão que o nosso público colocou, dessa timidez. Do que falar, né? Do que falar e na nossa própria fala, no nosso próprio acolhimento, na forma como a gente conduz a sessão, ele já vai perdendo essa timidez de uma forma muito rápida até, porque ele se sente à vontade, ele se sente acolhido, ele percebe que ali não tem problema, no sentido de que ele pode errar, ele pode falar as questões dele, porque ele não vai ser julgado, que a gente está ali para colaborar, para ajudar, para acolher. Então, essa timidez com o psicólogo, ele acaba se perdendo de uma forma até que rápida. Claro que depende de cada caso, mas ele acaba perdendo de uma forma até que rápida, né? Eu acho engraçado que esses aí geralmente são aqueles que mais ficam na terapia, né? Que mais aderem ao processo terapêutico. Exatamente. Silêncio. Tutu. Por que silêncio? Porque esse nosso podcast de hoje foi um oferecimento da Espetaria Galo. Por que Espetaria Galo? Porque os melhores espetinhos estão ali na Narciso Estulino 204, ali atrás da Prefeitura de Osasco. E por que eu estou falando isso? Porque nosso tempo está acabando. E estamos chegando mais uma vez ao fim do nosso podcast de hoje. E nossas considerações finais, falando do assunto, quando é bom, passa. Foi tão rápido que chegamos a 1 hora aqui de podcast e nem percebemos, né? Já passou? Já passou os 50 minutos e, pessoal, não se preocupe, essas perguntas aqui vão ser respondidas todas lá no nosso canal do YouTube. Doutora Luciana, nossas considerações. Doutora Rafaela, eu não vou falar mais que a doutora vai voltar, porque eu sempre falo que vai voltar e a doutora Luciana sempre traz algo diferente aqui. Então, mas essa é a ideia, não sei quando vai ter o bolo, não sei quando vai ter o espetinho, mas tem muitas perguntas aqui sendo respondidas lá no nosso canal. E nossas considerações finais, doutora Luciana, doutora Rafaela. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença da doutora Rafaela, compartilhando aqui conosco todo o conhecimento, experiência que ela traz aqui para a LM Alta Performance e para quem está nos ouvindo aqui no nosso podcast LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. E vou colocar aqui o nosso site lmaltaperformance.com.br. Temos as nossas redes sociais no YouTube, no Instagram, lm.altaperformance. Temos no Facebook, enfim. Podem nos procurar que vocês vão nos encontrar. E gostaria de, mais uma vez, dizer, JM, que a doutora Rafaela irá voltar. Até porque tem qual tema, né? Não, esse negócio de adulto ficou com várias perguntas para trás. Então, mas lá no YouTube nós vamos responder todas as questões, podem ficar tranquilos. Mas é uma demanda interessante, né? Quando a gente pensa no atendimento de adulto, porque são várias questões que a gente vai abordando ali e a pessoa vai interagindo conosco. Realmente é isso, encontrando ali facetas da vida dela que ela nem imaginava. E por isso que, geralmente, os processos acabam sendo tão benéficos, frutíferos, né? E se dando até por um tempo indeterminado. Então, tem muita gente que pergunta, mas quanto tempo dura a psicoterapia, né? Eu vou fazer terapia 2 meses, 3 meses? O processo psicoterápico, ele pode se dar até por anos, né? Depende realmente muito do que aquela pessoa está buscando e da vinculação, tudo que a gente vai trabalhando ali no dia a dia. Então, esse também é um ponto bem interessante a gente colocar. É interessante porque, já que o senhor tocou nesse assunto, que tinha uma última pergunta aqui que falou assim, se eu começar um processo, vai ser para a vida inteira? Calma, vocês saberão disso no próximo episódio, com a doutora Rafaela. Vamos deixar aqui. Doutora,
Então, JM, eu também agradeço a oportunidade de ter participado aqui hoje, agradeço o convite, doutora Luciana. Espero que os nossos ouvintes possam ter conseguido esclarecer algumas das suas dúvidas, né? Aproveitar um pouco essa tarde falando sobre saúde mental. E estamos aqui à disposição. Seja lá qual for a sua demanda, nos procure. Ok, então esse nosso podcast de hoje foi um oferecimento da Espetaria Galo, os melhores espetinhos da região de Osasco, São Paulo. Sentiu fome? Espetinho, Espetaria Galo. E o mundo gira e com ele nada está parado. Se você não existe, venha cá para o Estúdio 304 Podcast, que o seu podcast vai aparecer para o mundo inteiro. Assumir o controle de nossa vida pode parecer desafiador, mas pode ser muito gratificante ser feito com profissionais, especialistas que realmente colaborem com você. Isso é LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. Quer lapidar sua mente para o sucesso? Venha para a LM Alta Performance. Vem para cá. Vem para cá. Um abraço a todos e até semana que vem. Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Pode dar risada, dá um tchauzinho para todo mundo assim.